Como dito, Mateus capítulo de número 13, versículo 30. Vamos ler. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas ajuntai o trigo no meu celeiro. Pule, por favor, para o versículo de número 40. Como, pois, o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa tropeço, outras versões diz escândalo, e os que cometem iniquidade, outras pecado. E os lançarão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de... Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir? Vamos ler essa parte final do versículo 43. Quem para ouvir? Estamos diante de uma parábola bastante conhecida, parábola de Cristo Jesus, que vai trazer-nos um tema também necessário. Toda a Bíblia, obviamente, é necessária, mas em alguns momentos da vida nós precisamos estar com os olhos atentos, com os ouvidos atentos, como o próprio texto diz, e pôr em prática a palavra de Deus de uma forma específica para o tempo em que o Senhor, ou o tempo em que o Senhor tem nos colocado e falado aos nossos corações. Digo isso para os irmãos porque, apesar de ser uma parábola muito conhecida, muito difundida, nós não temos a intenção de apenas repetir aquilo que nós já sabemos, mas entendemos que a mensagem de Deus para o nosso coração, ela é direta e ela não deixa nenhum tipo de dúvida. E temos passado os momentos que nos fazem perceber que a volta de Jesus é cada vez mais iminente. Há uma necessidade da igreja dos nossos dias não esquecer que Jesus Cristo está às portas. Não podemos estar entretidos nas nossas programações e esquecer que o noivo está vindo. Não podemos estar amarrotados de programações e esquecermos de servir o noivo. Não podemos estar cansados de tarefas e esquecer de estar se preparando para o encontro com o Senhor Jesus. Nós precisamos entender, como igreja que somos, que Deus é aquele que tem poder para nos abençoar. Nós sabemos que Deus tem desejo de nos abençoar, mas de todos, ou o superior desejo de Deus para com a nossa vida, não tem a ver com os bens materiais, tem a ver com a nossa salvação, a vida eterna em Jesus. O maior interesse de Deus não está em saber que roupa você está usando. Deus não se interessa ou não se preocupa, me permita essa expressão, em que tipo de carro você está usando. O interesse de Deus primordial na tua, na minha, na nossa vida é a vida eterna em Jesus. E por vezes nós, às vezes, pelas dificuldades do mundo, esquecemos de refletir sobre esse tema. Nós já ministramos 2 vezes esse ano, acho que 2, uma no final do ano passado, lá acho que outubro, se eu não me engano, e nós estamos sempre refletindo com a igreja acerca desse tema importante. E qual é, irmã Verônica? Sobre a volta de Jesus. A parábola do joio e do trigo, ela é uma parábola escatológica, ela versa o fim dos tempos. A parábola do joio e do trigo não é só para dizer que existem bons e maus, ela tem uma mensagem. E por saber esta mensagem, por saber essa história, nós, pela direção de Deus, estamos nessa noite refletindo na palavra de Deus. A Bíblia vai contar, e você sabe muito bem, que um homem fez uma semeadura muito boa. A semente dele era boa, mas os seus servos cochilaram
dormiram por um momento e não vigiaram. E o seu inimigo, ou um inimigo, foi lá nesta semeadura, nesta seara, nesta plantação, e jogou os sementes de joio. São bastante parecidos. O trigo e o joio são quase que literalmente iguais, podemos assim dizer. A semente é um pouco diferente, mas depois que nasce, a erva é quase igual. Precisa ser um grande especialista para identificar qual a diferença do joio e do trigo. E na fase juvenil dessa erva, são quase que 99,9% sem diferença, igual. 99% é muito parecido. Mas, depois que o tempo vai passando, esse joio, que ele não serve como o trigo serve, e que apesar de ser muito parecido, depois que ele amadurece, e aí depois que aquele que vai colher ou tira ou arranca ou coloca em feixes para queimar, ou balança esse joio, e depois que ele é amassado, balançado, ele vai revelar apenas um pó, porque ele não é igual ao trigo, que tem 1001 utilidades, é inclusive uma erva daninha. E isso é um problema, porque se a pessoa misturar o seu trigo com o joio, na hora de fazer lá a sua reserva, ela vai colocar uma erva amarga que vai estragar o seu trigo. Então, naquela época, era muito comum que os inimigos, que não queriam que os seus oponentes prosperassem, e iam normalmente durante a noite, na madrugada, para semear o joio na terra do seu inimigo, para que ele não chegasse, não viesse a prosperar e guardasse nos seus celeiros, e ao invés de ter riqueza e pão para dar para sua família, para vender, para ter como negociar, para comprar, adquirir animais, para montaria, para alimentação, para o leite, esse homem teria um prejuízo e iria à falência, e poria à falência num espaço curto de 1 ano, 2 anos. O seu oponente viria sobre ele e ele não teria condições de vencê-lo. Era uma das estratégias dos inimigos. E Jesus vai nos contar esta parábola num compêndio, melhor, em 3 parábolas voltadas para a semeadura. E observe que os discípulos estão interessadíssimos. Diz a palavra que eram multidões, está no plural. Então muitas pessoas estavam ouvindo essa parábola. E Jesus vai contar ainda que aqueles homens, os servos, identificaram que o joio havia semeado. Eu imagino o medo e o receio daqueles servos de irem até o seu senhor para falar que todo um esforço, irmão, de comprar a semente, de guardar a semente, de plantar a semente no período certo, porque se plantar antes do tempo, isto é, antes da chuva regar, aquela semente por conta do sol vai ferventar na terra e não vai servir para nada. Então não podia perder o time, não podia perder o tempo, e sem contar a mão de obra de uma seara. Eu imagino receio, mas eles tiveram que criar coragem, foram até o Senhor e disseram: mestre, Senhor, melhor dizendo, não foi boa semente que o Senhor plantou aqui? Não foi só trigo que o Senhor plantou? Tem joio aqui. E aquele homem entende, um inimigo deve ter feito isso. E eles disseram, muito dispostos, querendo trabalhar, diferente um pouco do momento que a gente tem vivido no Brasil, onde as pessoas estão fugindo do campo, ninguém mais quer trabalhar, tem sido uma dificuldade tremenda. Eu me lembro do Maranhão, quando a gente andava em algumas estradas, eu vi isso com muita frequência. A gente via aquele arroz secando na pista, era muito comum ver o arroz secando no asfalto. Hoje em dia não existe mais. A gente ia para o interior e lá no interior voltava de lá com arroz, com tudo. Algumas pessoas precisam ir para o interior levando arroz, levando feijão, levando carne, porque o perfil tem mudado bastante. E há quem diga que é culpa da internet, culpa de políticas governamentais. Eu digo que é tudo junto, muita coisa envolvida. Pois bem, aqueles homens muito dispostos, trabalhadores: Senhor, nós vamos colher, vamos arrancar, vamos tirar. E a Bíblia diz que aquele homem estrategicamente, inteligentemente, sabe gerenciar uma crise.
Meu irmão, ter uma seara requer de nós habilidade para saber gerenciar crises, momentos de dificuldade. Vamos já para a aplicação dessa parábola, mas vamos falar dela, por favor. O texto vai dizer que ele disse assim: não. Vamos deixar para a colheita. Em outras palavras, ele estava dizendo: o trigo foi semeado, o joio foi semeado, ambos cresceram juntos, mas eles não vão morrer juntos. Eles serão colhidos e cada um terá um destino final. Um será queimado por ser palha seca e outro virá para o meu celeiro. E ele fez isso sabiamente, porque por mais que aqui em cima aparecessem as plantinhas individualmente, mas na terra as raízes estavam se encontrando. E se eles arrancassem o joio, eles iriam ferir o trigo. Então Jesus nos dá uma parábola a respeito de algo que eles conheciam muito bem. Lá no Salmo 78, verso 2, há inclusive um salmo profético messiânico. Esse salmo profético messiânico vai falar justamente de que esse Messias, Jesus, como nós sabemos, abriria a boca para falar através de parábolas. As parábolas, elas são alegorias, elas facilitam o entendimento. A parábola é um instrumento pelo qual usa-se algo da vivência dos ouvintes com o texto sagrado para aplicá-lo dentro dessa realidade. Há uma alegoria que facilita o objeto final, que é entregar a mensagem. No Salmo 78, no verso 2, o salmista vai escrever, provavelmente Davi escreveu ou Asaf escreveu. Ele diz: abrirei a boca com uma parábola. Então Jesus cumpre inclusive a profecia do Salmo 78, verso 2, e abre para falar a sua boca, para falar sobre parábolas. Mas, meus irmãos, nem todos entenderam a parábola. Para alguns foi apenas um reforço sobre plantio, sobre a agricultura. Mas para outros representou uma pergunta, uma incógnita, uma sede. Se você abrir comigo a palavra de Deus, você vai ver que no versículo de número 36, depois que Jesus vai falar a parábola, está escrito assim: então Jesus, despedindo a multidão, foi para casa. E chegaram a ele seus discípulos, dizendo: explica-nos, os irmãos estão acompanhando? Explica-nos a do joio do campo. Sabe o que eu vejo aqui, irmã Cristiane? Algo que meu coração se alegra. Como assim, pastor? Você vai pregar a palavra de Deus, pessoas vão ouvir, e outras vai entrar no ouvido, vai sair pelo outro ouvido. Quem ouve a palavra, entra no ouvido e sai no outro, ela não tem o mínimo interesse pela palavra, ela não tem fome pela palavra, e ela não busca entender a palavra, muito menos praticar a palavra. E quando eu olho para essa multidão, o próprio Jesus disse que para eles o entendimento da parábola não chegaria. E por que eles não receberam o entendimento da palavra, as multidões? É por maldade de Deus? Não. É por conta da própria multidão, que não se interessa pela palavra. Porque alguns poderiam perguntar: mestre, a Cristo, explica-nos melhor esta parábola, ou aonde o Senhor quer chegar com essa parábola? Mas, irmã Nádia, eles não falaram nada, com exceção dos apóstolos e dos discípulos, porque o texto diz, os seus discípulos. Então os discípulos perguntam a Jesus: fale-nos, explica-nos sobre a parábola do campo, do joio no campo. O que nós vemos aqui? Homens com fome da palavra de Deus, de entender a palavra de Deus, de compreender a palavra de Deus, para viver a palavra de Deus. Meus irmãos, nos últimos dias, o que nós precisamos não é de massageamento de ego, não é de lavagem cerebral, nós precisamos de palavra, nós precisamos de Bíblia. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz.
a palavra que Deus lança ao nosso coração, ela tem um propósito, e se o nosso coração for fértil, esta palavra vai germinar. Nós não estamos aqui para ouvir palavra num domingo que vai me animar para uma semana. Nós estamos aqui para que o Evangelho de Jesus crie raiz no coração, para que a partir desta raiz eu possa germinar e dar frutos para a glória do Senhor. É por isso que nós estamos aqui, porque nós precisamos do direcionamento da palavra de Deus na nossa semana. Nós precisamos da palavra de Deus para nos alimentar. Nós precisamos da palavra de Deus para nos nutrir. Existe muita gente pregando palavra por aí e não entrega pasto, entrega ração. Porque vai aliviar a fome, mas não vai trazer nutrição, não vai trazer saúde espiritual. Vai trazer um massageamentozinho de ego, vai trazer um pouquinho de dopamina para o momento, vai trazer ali um pouquinho de alegria para aquele instante, e quando sai de lá, acaba a dopamina. E quando sai daquele instante, a palavra não tem efeito, porque não é palavra de Deus, é ração, é preparada, é misturada, e não é a genuína palavra de Deus. Paulo diz em um momento: não pude pregar a palavra de Deus para vocês, eu tive que dar alimento para vocês como um leitinho, como alguém que precisa dar um pouquinho de leite para uma criança para ela sobreviver. Meu irmão, precisamos ser cristãos maduros, que têm a palavra, que amam a palavra, que estudam a palavra, que se importam com a palavra e desejam aprender da palavra. Hoje em dia, meu irmão, nós temos muitas facilidades para aprender, para estudar, e inclusive temos que ter cuidado com isso, obviamente. Mas em um mundo onde as pessoas estão entretidas, onde as distrações se multiplicam na face da terra, quem tiver o coração na palavra vai fazer a diferença em Jesus Cristo. As multidões foram embora, ouviram a palavra, mas a palavra não entrou no coração delas. A distração do mundo fez com que essas pessoas nem se importassem com aquilo que Jesus estava falando. Mas com os discípulos de Jesus foi diferente. Eu imagino o desejo, irmão Fábio, daqueles homens de chegar logo perto de Jesus e pedir assim para eles: fala-nos da parábola, explica-nos a parábola, nós queremos conhecer a tua palavra, fale da palavra para nós. Lembre dos discípulos que estavam no caminho de Emaús. Quando Jesus se apresenta para eles, eles não conseguem perceber que era Jesus, porque Jesus fisicamente era muitíssimo igual aos judeus. Jesus pergunta para eles: ei, o que é que vocês estão conversando? O que é que vocês estão aí nesse momento trocando palavras? O que é que está acontecendo? Vem cá, você não está sabendo, diziam eles, o que tem acontecido nesses últimos dias? E eles começaram a falar para Jesus, até que Jesus se revela quem era ele. E quando eles percebem, aqueles homens percebem, pela palavra de Deus, pelas palavras de Cristo, que Jesus se apresentava para eles. Posteriormente, quando Jesus os deixa, eles disseram: não ardia o nosso coração quando ele nos trazia a palavra? Irmão, a palavra de Deus no coração fértil, ela arde no peito. Você não vem domingo aqui não é para ouvir o pastor Tarsis. Você não vem domingo aqui não é só para louvar. Você não vem nesse domingo é porque você só tem compromisso. Não é só isso. Nós estamos aqui porque nós temos compromisso com a palavra de Deus. A igreja precisa de palavra, não é de historinha para fazer ninguém sorrir. A igreja precisa de palavra, não é de anedotas para arrancar risos de ninguém. A igreja precisa de palavra, porque o alimento da palavra é a garantia que nós temos de sobrevivência em meio a uma sociedade que rejeita a palavra de Deus. Deus colocou um crente no seu lado, diga assim para ele: queira a palavra. Diga para essa pessoa, não tenha vergonha dela não rejeite a palavra. Diga assim para ela: não vá atrás de ração. Deus tem uma palavra para você. A palavra de Deus é alimento para você. Você sabe por que tem muito crente aí espiritualmente defeituoso? É porque ele não tem a palavra. Ele não vai ler a palavra. Ele não come a palavra. Para ele a palavra é ultraprocessada, porque é só a partir do que alguém faz. É só a partir do que alguém fala. Ele não pega a Bíblia. Ele não medita, ela não lê, ela não se importa, mas quer ouvir o que alguém tem para dizer,
Quer ouvir a reflexão do dia da Bíblia? Só apenas alimento ultraprocessado. Meu irmão, pela palavra de Deus eu quero dizer, Jesus quer falar o teu coração através da palavra. Abra a palavra para Ele te alimentar. Deixa um pouquinho o celular de lado, o trabalho, as suas tarefas, e vá para a palavra. O caminho da palavra não envelhece. O caminho da palavra não, o caminho para a palavra, ele nunca vai ser equivocado. O caminho para a palavra sempre será o melhor caminho para o seguidor do Senhor Jesus. E como saber se um pastor prega a verdade? E como saber se uma igreja está doutrinariamente alinhada? Ele tem que olhar para a Bíblia, ele tem que conhecer a palavra. Se você não conhecer a palavra, você pode parar para ouvir o joio, e ele não tem a palavra verdadeira e eficaz. Se você não conhece a palavra, quando o joio prega, você prega que ele está pregando como trigo. Até prega como trigo, mas não é trigo. É preciso conhecer a palavra. Os discípulos chegaram para Jesus: nos fala da parábola. Você já dobrou os seus joelhos e pediu para Deus te dar uma palavra? Você já chorou na presença de Deus dizendo: Senhor, eu quero abrir a tua palavra e eu quero que o Senhor fale comigo na tua palavra? Você já se derramou dizendo assim para o Espírito Santo de Deus: eu não estou entendendo esse texto, será que o Senhor poderia me iluminar a minha mente e me revelar o que o Senhor está falando através da sua palavra? Uma geração enfraquece quando ela põe a palavra na prateleira e só vai pegar a palavra no próximo domingo na hora de ir para a igreja. Uma geração enfraquece quando coloca a Bíblia aberta apenas em um salmo e a página fica amarela, porque está apenas representando um salmo como um símbolo, um amuleto em uma prateleira. A Bíblia não é um alimento que eu meramente tenho que expor para as pessoas. A Bíblia é o alimento que eu preciso comer dele. Eu preciso pegar essa palavra, eu preciso pegar essa Bíblia e me alimentar dela, e ser corrigido por ela, e ser consolado por ela, e ser alertado por ela, e ser alimentado pelo Espírito Santo de Deus. Quantas vezes nós já tivemos dificuldades na nossa vida e nós pedimos: Senhor, fale comigo através da tua palavra. E quantas vezes ao abrir a palavra nós sentimos a unção do Espírito de Deus descer sobre nós, confirmando conosco a palavra: sou eu que estou falando contigo. E o nosso coração que está aflito, ele começa a criar uma paz dentro de si. Por quê? Porque eu fui para o caminho da palavra, eu fui para o caminho do alimento, eu fui para o caminho do pasto. Como o Salmo 23 diz, que o pastor que conduz, que é o bom pastor, que é aquele que conduz e que guia a sua ovelha, ele guia a pastos verdejantes para alimentar, para nutrir esta ovelha. Meus irmãos, a Bíblia nos diz que os discípulos de Jesus queriam saber, e de uma forma bem simples, não é preciso fazer nenhum curso de interpretação nem de exegese bíblica. Jesus explica quem é quem na parábola. Nós não vamos ler para ganharmos tempo. Jesus vai dizer que a parábola, que é do joio e do trigo, o mundo, a seara é o mundo, e que o Senhor da seara, ele semeia a boa semente na sua seara. Ele vai semear a boa semente. Jesus diz que ele é quem semeia a boa semente, que nós sabemos que é a palavra de Deus, mas que o inimigo vai semear o joio. Nós conseguimos ver que isto representa, ele mesmo diz, o reino de Deus. A parábola do joio e do trigo representa o reino de Deus, onde existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não há como olhar para essa parábola e não entender que existem aqueles que se aproximam de Deus e aqueles que se aproximam do inimigo de Deus. Existem aqueles que estão caminhando em direção a Deus e aqueles que estão caminhando em direção ao inimigo de Deus. Jesus nos mostra e nos fala que a colheita será o momento do findar desse mundo, na conclusão de todas as coisas, onde aqueles que forem trigo serão levados para o celeiro, mas quem for o joio, nós lemos aqui, ele vai ser colocado em feixes e vai arder no fogo do inferno. Repito para os irmãos, quem está dizendo isso não é o pastor Tarsis, é a palavra. E eu não preciso ter medo,
e nem preciso ter vergonha da palavra. A única coisa que eu preciso é me preocupar em ser e permanecer como trigo aos pés do Senhor, obedecendo a sua palavra. Mas, meus irmãos, nós temos algumas aplicações bíblicas desta passagem. Nós olhamos e entendemos que há uma mensagem de Jesus para nós. E como eu disse, é uma mensagem apocalíptica. É uma mensagem de alerta. Se nós abandonarmos a palavra, nós iremos padecer com esse mundo. Nós iremos padecer com esse mundo. Mas se nós não abrirmos mão da palavra, nós encontraremos no fim dessa trajetória na terra o quão bom é ser fiel a Deus para ser recolhido pelo Senhor. Eu quero que você lembre comigo que o próprio Jesus perguntou aos discípulos: o que dizem as pessoas, seu filho do homem? O que eles estão falando ao meu respeito? E alguém pensa: Jesus não sabia. Jesus sabia, mas ele estava deixando registrado para nós, as futuras gerações. Irmã Gisele, e alguns começaram a dizer, uns dizem que o Senhor é Elias, outros estão dizendo que o Senhor é a reencarnação de João Batista, outros dizem que o Senhor é a reencarnação de algum dos profetas. Meu irmão, eu amo quando Jesus pergunta: e vocês? O que é que vocês estão dizendo que eu sou? Jesus sabia que ele não era Elias, não era João Batista, não é nenhum dos profetas, mas o Cristo vivo, prometido, enviado. Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Enquanto alguém estiver perdido sobre a sua vida espiritual, sobre a sua fé, sobre a sua religião, nós temos convicção de que servimos a verdade chamada Jesus Cristo de Nazaré. Enquanto alguém está procurando respostas para as suas perguntas sobre que caminho seguir, eu fico com a palavra de Deus quando Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Enquanto alguns estão temendo, preocupados com o futuro, eu me lembro do que o apóstolo Paulo diz, que não temos que ser ignorantes quanto àqueles que dormem. Eu lembro que o apóstolo Paulo diz que nós temos que esperar o soar da trombeta. Eu lembro que o apóstolo Paulo me diz que eu tenho que ter esperança, que eu preciso aguardar com ansiedade, ansiosamente, pela vinda desse Jesus. E a palavra de Deus, ela não mente, ela é a verdade. E se ela diz que Jesus está a voltar, eu creio que Ele está voltando para nos buscar. Em breve nós seremos tirados dessa terra. Deus irá colher o seu trigo. Deus irá levar aqueles que são seus para as moradas eternas. Podemos olhar para esse texto e entender que sempre existirão os inimigos do Evangelho. A parábola disse que um inimigo plantou. Jesus disse, o Senhor entendeu. O inimigo plantou para que enganasse o dono daquela seara. Mas, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se tem alguém que conhece o trigo, é Deus. Se tem alguém que conhece o joio, é Deus. Joio não finge ser trigo para Deus. Trigo nunca vai ser joio para Deus. Quem é trigo e é santo. É óbvio que esse trigo pode em um momento errar, falhar. Mas aquele que é servo de Deus, que se entregou a Cristo, que confessou os seus pecados, que está tentando manter e buscar uma vida santa e íntegra, é trigo. E se é trigo, é de Deus. Agora o joio não se importa com Deus. O joio não ama a palavra. O joio não quer obedecer a palavra. O joio não se interessa pela palavra. Mas eu quero te falar, irmãos, que existe muito joio por aí. E lembre que a Bíblia diz que o Senhor da seara não permitiu que o joio fosse arrancado. Então,
o joio e o trigo estão juntos, permanecerão juntos para crescer, mas posteriormente ambos serão separados. E observe, nós podemos pensar, sendo assim, eu que sou trigo, vou apontar para o irmão que está sentado do meu lado e dizer, eu acho que ele é joio. Observe, não é o trigo que diz quem é o joio, e não é o joio quem diz que é trigo. Quem diz será na colheita, Deus, o Senhor, o dono. Ele verdadeiramente conhece o nosso coração, Ele verdadeiramente conhece a nossa intimidade, conhece a nossa sinceridade, e é no momento da colheita, que é a última colheita, onde o joio vai ser separado do trigo. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para ti. Enquanto a colheita não chega, tome cuidado com o joio. Tome cuidado com falsos pastores. Tome cuidado com falsos mestres que deturpam a palavra de Deus. Sabe essa turma que diz que a Bíblia tem que ser reinterpretada, reescrita? Irmão, se a Bíblia tivesse que ser reescrita, não seria mais Bíblia. A Bíblia não precisa de ser reescrita. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Tome cuidado com falsas doutrinas. Tome cuidado com falsos ensinamentos. Tem irmão que assiste coisas em YouTube, em Instagram, sem filtro. Tome cuidado com isso. Ah, mas é porque é a Bíblia, meu irmão. Lembra que Jesus disse que lá para as multidões, para eles não foi revelado os pormenores da parábola. Eles nunca vão entender. O mundo olha para quem abre a Bíblia e pensa que todo mundo é crente. Para o mundo, ele olha para alguém que se diz pastor e acha que ele é verdadeiro. O problema é que o joio vai escandalizar e as pessoas vão achar que é o trigo que está errando. Lembram que a estratégia é do inimigo das nossas almas, querer tornar uma igreja altamente inclusiva, querer tornar um evangelho totalmente inclusivo. E o que é o evangelho inclusivo? Nada é pecado, tudo pode. Tornando esse evangelho inclusivo, há uma mistura ainda maior do que é joio e do que é trigo. Havendo uma mistura daquilo que é joio e daquilo que é trigo, não é necessário obedecer de forma nenhuma a palavra. Eu preciso ser quem eu quero ser. Meu irmão, nós temos uma natureza pecaminosa miserável. Se nós nos entregarmos para as nossas vontades e as nossas paixões, nós iremos entristecer o doce Espírito Santo de Deus. Mas nós já declaramos guerra. E que guerra nós declaramos? Eu e você somos santos para a glória de Deus. Não abra mão da sua posição de trigo. Eu sou santo para a glória de Deus. Se você pode, levante a sua mão comigo e com fé diga: eu sou um santo homem ou uma santa mulher de Deus, e eu não abro mão disso. Ei, o joio vai tentar te comprar, o joio vai tentar te enganar, o joio vai tentar fazer você pensar diferente, o joio vai tentar tirar o teu valor, mas tu só tem valor porque tu é um trigo escolhido pelo Senhor, separado para a glória de Deus. Não saia da posição de trigo para nada. Receba a palavra de Deus no seu coração. Você é trigo porque você fez uma escolha de se entregar a Jesus Cristo de Nazaré. Em algum momento da sua vida, vontades que você tinha antes, que você achava que elas estavam mortas, elas vão querer voltar. Não se sinta pecaminoso por isso. Se sinta pecaminoso se você resolver obedecer às tuas vontades. Mas a guerra da vontade já foi declarada. E uma hora você vai sentir vontade, uma hora você vai querer pecar, e uma hora você vai querer voltar para o mundo. Uma hora você vai dizer: rapaz, eu quero ser joio de novo, porque joio é bom demais. Ele parece com trigo, ele tem aparência de trigo, mas o detalhe é que ele pode fazer o que ele quiser. Não, meu irmão, eu quero dizer para ti, em nome de Jesus, declare guerra contra a tua carne, para você se manter um trigo segundo o coração de Deus. Declare guerra contra o sistema do mundo, que acha que a Bíblia tem que ser reescrita, e nós não entregamos a nossa palavra, que é a palavra de Deus, a nossa Bíblia, para ser atualizada por ninguém. Nós não abrimos mão da palavra de Deus como ela é, e ela é a palavra de Deus, e a única coisa que eu tenho por ela é interesse e amor por ela.
O interesse do inimigo é que você deixe de ser trigo para você virar joio. O interesse do inimigo é que você abra mão da tua fidelidade de trigo para você ser arrancado no final da colheita e ser jogado no lago de fogo e enxofre, como diz a palavra de Deus. Mas você sabe de uma coisa? Falar do inferno para algumas pessoas hoje é um absurdo. Eu não estou dizendo que ninguém tem que procurar Cristo por medo do inferno. A única coisa que eu prego aqui de domingo a domingo é sobre Jesus Cristo de Nazaré e ponto final. Mas é Jesus Cristo de Nazaré que está dizendo que nesta última colheita, na separação final, uns serão separados para a morte, mas outros serão separados para a vida. Uns serão queimados porque serão inúteis, outros irão para o celeiro porque terão uma utilidade espiritual. E eu vou te dizer que utilidade espiritual é essa. A palavra do Senhor diz que nós iremos servir ao Senhor, adorá-lo toda a eternidade. E eu te pergunto, vale a pena ou não vale a pena ser trigo? Mas eu te pergunto, é fácil ou não é fácil ser trigo? É difícil. E o problema demais é que o joio ainda quer que o trigo perca o caminho igual ele está perdido. Pastor, e aquele trigo que está afastado dos caminhos do Senhor, meu irmão, ora por ele. Para que ele volte, para que ele renove, para que ele reconcilie. Mas em breve Jesus vem buscar a igreja, e não é o CNPJ. Logo, logo, o Senhor Jesus vem nos tirar dessa terra, desta seara, deste campo, que nós já estamos cansados dele. São notícias ruins a todo instante. São notícias que trazem tristeza a todo instante. Notícias que trazem medo a todo instante. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aqueles que pertencem ao Senhor serão colhidos, serão levados, serão arrebatados, serão arrancados. Porque a diferença é que o Senhor, este ceifeiro, ele entregou a vida dele pelo próprio trigo, que somos nós. Ele substituiu o lugar que irmã Teotônia, que era para ser nosso, ele nos substituiu, ele foi para esse lugar. E porque sabemos que ele fez isso, entendemos e sentimos o amor que ele tem por nós. Eu preciso concluir. Mas eu não concluo sem você e eu refletirmos sobre a necessidade de você falar sobre Cristo para aqueles que estão ao seu lado. A necessidade que você tem de pregar Jesus no teu trabalho. A necessidade de pregar Jesus onde você estuda e onde você mora. Porque, irmãos, a volta de Jesus está mais perto do que muitos estão imaginando. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vemos que todos os sinais e os starts já foram dados. O que resta? Jesus buscar a igreja. Pastor, e o que eu faço para eu ir? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Confessa que Jesus é o Filho de Deus e que você se arrepende do seu pecado e que você se entrega para ele. Volte hoje para os caminhos dele, renove hoje a sua aliança com ele, viva hoje o que a palavra de Deus diz, se interesse hoje pela palavra de Deus. E em pensar que pessoas deixam de vir para a igreja por conta de um jogo de futebol, revela como e qual é o compromisso que algumas pessoas têm com Deus. É por isso que a palavra de Deus diz: não ameis o mundo. Nós estamos no mundo,
mas não podemos amar o mundo. Jesus disse: não ameis o mundo, e nem no mundo, o que no mundo há. Podemos estar no mundo, usufruir das coisas do mundo, mas a igreja, ela não pode esquecer que ela não é do mundo. Já pensou se Deus tratasse você como você trata as coisas dele? E se você fosse uma opção para o Senhor? E se você não precisasse ter compromisso como horário para ir para a casa de Deus? E se você não precisasse ter compromisso de ir à casa de Deus? E se você não precisasse ter compromisso para se encontrar com Deus? E se você encarasse as coisas, e se Deus encarasse as coisas, as tuas coisas, como você encara as coisas do reino de Deus? Isto é a parábola. A parábola revela a essência que existe dentro de nós. Sabe de uma coisa? Às vezes são as pessoas que mais pedem: Jesus me abençoa, Jesus me dá, Jesus eu quero, Jesus me aprova, Jesus te revela para mim, Jesus minha aflição, Jesus a doença. E que com pouca oportunidade alguns esquecem de que o nosso compromisso não é com a terra, é com o céu. Nós temos que medir para saber como está o nosso amor pelas coisas de Deus. Eu não estou falando de doença não, tá, irmão? Eu estou falando de quem, no lugar de se interessar pelas coisas de Deus, se interessa pelas coisas do mundo. A volta de Jesus é certa, mas a pergunta para nós é: você está preparado para isso? Você está preparado para que Jesus volte e leve? Você será acolhido? Você estará no celeiro? Por favor, fique de pé. O que Jesus disse aos discípulos no final da parábola: quem tem ouvidos, ouça. Lá João acrescenta, inspirado pelo Espírito Santo de Deus: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui Jesus aos discípulos: quem tem ouvido, ouça. Eu, como pastor, sou um mero semeador. O efeito da palavra não é comigo. E é com quem? Irmão Rodrigo. É com o Espírito Santo de Deus. Irmã Célia Pinheiro, pastor Tarsis, não convence ninguém, não constrange ninguém, não tem poder para nada. Mas o Espírito Santo diz: é contigo que eu estou falando. Mas o Espírito Santo diz: eu te trouxe aqui para falar o teu coração. Mas o Espírito Santo diz: eu te trouxe aqui para tu renovar a tua aliança. Mas o Espírito Santo diz: eu te trouxe aqui porque tu tem que voltar a ser um trigo na obra de novo. O Espírito Santo de Deus está falando com você essa noite. O Espírito Santo está te dizendo: desperta, não é tempo de estar dormindo. Você tem ouvidos para ouvir? Pois ouça. O Espírito está falando nessa noite. Que quando os anjos vierem colher-nos, que nós sejamos colhidos para estar com o Pai na eternidade. O que adianta, irmãos, confusão na terra, disputa por poderes e dinheiro e coisas, e quando os anjos vierem, sermos rejeitados por Deus? O que adianta a fofoca, disse-me disse, falar de umas pelas escondidas, às costas? O que adianta intencionalmente semear joio no coração de alguém para pensar algo a respeito de um trigo? O que adianta sustentarmos nome de cristãos sem praticarmos as boas obras que a palavra de Deus exige de nós? E quando chegarem os anjos,
não sermos contados. E algumas pessoas vão dizer: mas tu postava versículo bíblico. Outros irão dizer: tu postava hinos da harpa, você cantava. Mas os anjos não vão se enganar. Ei, trigo, é tempo de você chorar aos pés do Senhor. É tempo de você renovar a tua aliança de vida eterna. É tempo de você parar de orar pelas coisas da terra e você começar a orar pelas coisas do céu. Ei, trigo, pare de pensar na tua vida financeira, de pedir a Deus por negócios, de pedir a Deus prosperidade, de pedir para Deus cura, de olhar apenas para o teu bolso e para a tua conta e somente para ti. Deus não vem buscar uma igreja materialista. Os anjos não vão colher homens e mulheres avarentos. Os anjos irão colher o trigo que sabe que foi plantado pelo Senhor, que cresceu pela misericórdia do Senhor, amadurece pela misericórdia do Senhor e dá fruto pela misericórdia do Senhor. É tempo de chorar não por bens, mas pela presença do Senhor. É tempo de ter nas mãos não celulares, mas a palavra de Deus. É tempo de estar de joelhos e não sentado assistindo apenas. É tempo de buscar, é tempo de chorar, é tempo de clamar, é tempo de pedir, é tempo de ir até a presença do Senhor dizendo: eu preciso que o Senhor fale comigo. Aleluia! É tempo de quebrantamento, é tempo de choro, é tempo de presença, é tempo de buscar, é tempo de chorar, é tempo de rasgar o coração, é tempo de se humilhar. Quem tem ouvido, ouça. É a palavra de Deus que está falando conosco. Será que Deus não sabe que o teu marido precisa de uma bênção? Que o teu filho precisa de uma resposta? Que tua esposa precisa de um milagre? Será que Deus não sabe que tua família precisa de uma definição? Deus sabe. Mas mais importante do que Deus te dizer o que Ele vai fazer, promessa que Ele vai cumprir, é ver a tua família aos pés do Senhor dizendo: não me importa, Senhor, o que o Senhor vai fazer. Se o Senhor nem quiser cumprir, não interessa. Eu quero somente te servir. O meu coração se derrama é para te adorar. Aleluia. Ore, meu irmão. Não fique aí me olhando não. Feche os teus olhos e ore, meu irmão. Fique aí ligado no céu, buscando a presença de Dele, meu irmão. É tempo de você falar com Deus, você e Deus, sem intermediário, sem ficar escorado na mamãe, sem ficar escorado no papai, sem ficar escorado na esposa. Deus quer falar contigo. A fome tem que ser tua, a sede tem que ser tua, o interesse tem que ser teu. Jesus, o que é a parábola? O que o Senhor quer falar? Qual é a tua mensagem para mim?